Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Hoje, dia 28 de março de 2021, são 9 horas da manhã. Está começando a nossa Escola Bíblica Online. E a proposta é comentar algo sobre as mulheres do Velho Testamento. Algumas mulheres que, na minha opinião, foram mulheres proeminentes, ou aquelas que Deus coloca no meu coração. E hoje vamos comentar de uma mulher que o seu nome não está registrado na Bíblia. Sim, não está registrado na Bíblia. Vamos falar da Rainha de Sabá. Essa mulher que aparece ali no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 1 a 13, e a mesma história, a mesma passagem, segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículos 1 a 12. Apesar das Sagradas Escrituras não ter o nome dela, nós temos registros extra-bíblicos que dão alguma informação. O historiador Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, ele diz que o nome desta mulher era Nicolis. Os etíopes a chamam de Maqueda e os árabes, através do Alcorão, a chamam de Bilquis. Então, alguns livros extra-bíblicos dão uma referência de um suposto nome dessa mulher. Na época, Salomão havia construído a sua casa real e havia construído o templo de Jerusalém. E a sua fama já havia passado há muito já as fronteiras de Israel. E sua fama chegou no reino de Sabá. Acompanhe comigo o primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 1. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Essa palavra ouvindo, isso ela ficou sabendo, ela escutou, alguém comentou alguma coisa com ela. Então, para tu ver como a fama de Salomão realmente atravessou fronteiras, chegou lá no reino de Sabá. Ela ficou sabendo, e a sua fama, o seu relato, as suas façanhas, algo novo que ela estava ouvindo pela primeira vez, algo diferente de tudo que ela já tinha ouvido. E Sabá era um reino árabe, onde supostamente fica hoje o Iêmen, ou talvez alguma parte da Etiópia. O nome dos povos era os sabeus, e a tradução para sabeus fala de bêbados ou distúrbio, talvez fazendo uma referência ao tipo de nação que era, o tipo que era o seu povo. Talvez trazia algum problema, alguma dificuldade para as nações vizinhas, e talvez essa questão bêbado ou distúrbio talvez até fosse talvez um apelido. Então não sabemos ao certo. A origem desse povo, achei duas origens. A primeira, que eles eram filhos de Ramá, que era filho de Cuxi, que era filho de Cã, que é filho de Noé, ok? Então eles são descendentes de Cã. Outra origem, dizem que eles eram filhos de Joxã, descendentes de Joxã, que era filho de Quetura, que foi a concubina de Abraão, depois que Sarai ou Sara falece. E eles vieram, se estabeleceram ali na Arábia. Diz que eles realmente produziam especiarias, incenso, e tinha a questão das pedras preciosas e o ouro, que era muito forte no meio deles. Então, na minha opinião, há uma grande probabilidade de realmente ser ali os descendentes de Joxã por parte de Abraão. Bom, e Sabá também era uma importante cidade de comércio, uma rota de comércio. Então, claro, também a questão da rainha de Sabá vir ali conversar com Salomão, óbvio que existia a questão da aliança financeira, a aliança comercial que esses dois povos iriam fazer. A rainha de Sabá era considerada uma mulher de muita sabedoria. Então, quando ela ouve a fama de Salomão, da sua sabedoria, das suas façanhas, ela fica muito interessada. Poxa, será que eu encontrei realmente alguém à altura do meu quilate? Talvez esse foi o pensamento dela. Então, isso incentiva ela a sair do seu palácio e ir realmente visitar Jerusalém e conhecer esse homem que era tão famoso. Acompanhe comigo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com muito grande comitiva de camelos, carregados de especiarias e ouro em abundância, e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. Então olha só,
ela veio com uma grande comitiva. Esta viagem, esse espaço, né, que ela viajou, dá mais ou menos 2.400 quilômetros. Diz uma tradição que eles se corresponderam por cartas antes de ela vir ali para Jerusalém. E ela disse para Salomão que essa viagem levaria até 7 anos, mas ela faria em 3 anos. Então eu vejo ali o desejo realmente da rainha de Sabá de conhecer Salomão e ver tudo o que ele fazia. Agora, essa grande comitiva que ela vem, como diz ali no versículo 1 de 2 Crônicas 9, uma grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância. Bom, para que tudo isso? Para viagem? Talvez, mas era muito costume no Oriente Antigo, quando se fazia uma visita, levar algum presente para a pessoa visitada. Isso era um costume da época, um costume, né, muito bom. Então ela levou muita coisa para presentear Salomão, mas a grande intenção dela era conhecer Salomão e realmente testar a sua sabedoria com enigmas. Ela tinha intenção de fazer enigmas, não perguntas de conhecimento, vamos lá, qual é o dia da independência do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Não, as perguntas eram enigmas, eram charadas para Salomão resolver e solucionar um problema. Então ela não vinha com coisinha pouca não, né? O que cai em pé e corre deitado. Não, ela não vinha com esse tipo de enigma não, ela vinha realmente com coisa muito difícil, realmente coisa para testar a sabedoria de Salomão, né? E olha o que diz o capítulo 10 de 1 Reis, versículo 3, acompanhe comigo. E Salomão deu resposta a todos os seus enigmas, suas perguntas, nada ficou oculto ao rei, isso é, tudo que ela perguntou, o rei não ficou sem saber a resposta, ele tinha a resposta. Então ele tinha a resposta para todos os enigmas, para todas as charadas que a rainha de Sabá veio ali para realmente testar esse homem, testar realmente a sua fama. Mas que charadas são essas? Que enigmas são esses que ela testou ali, Salomão? Bom, as escrituras, tanto 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9, não tem nenhum relato de quais foram esses enigmas, né? Na verdade, o único problema que nós vemos que Salomão solucionou foi a questão das duas mães com aquela criança, que ele pegou a espada, disse que ia dividir a criança no meio, e a mãe, que realmente era a mãe da criança, se condoeu e tal, e Salomão descobriu quem era a mãe ali. Só temos essa situação, que Salomão realmente resolveu o impasse. Mas temos também outras tradições extra-bíblicas que mostram que possíveis charadas, possíveis enigmas que a rainha de Sabá fez para Salomão. Um é o que eu vi num site católico, o padre ali comentando que ela levou Salomão para uma sala cheia de flores artificiais. Não sei como é que eram essas flores, né? Mas diz que as flores eram muito perfeitas e não tinha como diferenciar a flor artificial da perfeita. E no meio daquela sala tinha uma flor que era natural. E ela pergunta para Salomão: Salomão, qual dessas flores é a única que é natural? E diz a tradição que ele abre a janela e vem uma abelha e pousa exatamente nessa flor natural. Já a tradição judaica, a tradição, né, dos sábios judeus, tem várias charadas, né? Eu vou citar algumas aqui. Uma das charadas que ela fez foi que ela perguntou para Salomão: Salomão, o que são 7 que saem, 9 que entram, 2 que jorram e 1 que bebe? Salomão prontamente respondeu: 7 que saem são os 7 dias da menstruação da mulher, da impureza dela. 9 que entram são os 9 meses da gestação da mulher. 2 que saem são os seios que jorram o leite para o bebê. E o um que bebe é o bebê que ali se amamenta da mulher. Essa já foi uma charada ali, olha só o nível do negócio, né? E diz que Salomão respondeu prontamente. Outra charada, outro enigma que ela trouxe para Salomão, ela trouxe 200 pessoas. Eram 100 rapazes e 100 moças. Eles estavam vestidos igualmente, não tinha como diferenciar quem era moça e quem era rapaz. Então ela pergunta: Salomão, qual desses são os rapazes? E Salomão manda trazer nozes e manda eles todos quebrarem as nozes. Os rapazes quebram daquele jeito que o rapaz quebra, né? Todo sem jeito, com força, e as moças são mais delicadas. Então Salomão ali também resolveu essa charada, descobrindo que eram os rapazes. Novamente a rainha de Sabá
traz 100 homens diante de Salomão e diz para ele: Salomão, quais desses 100 homens são circuncidados e quais os não são circuncidados? Salomão prontamente manda abrir as portas do templo de Jerusalém. Quando as portas do templo são abertas, aqueles que são circuncidados, segundo a lei judaica, se prostram perante as portas que estão abertas. Olha só, então já identificou quem eram os circuncidados, ok? E outro enigma que a rainha de Sabá pergunta para Salomão. Ela diz assim: Salomão, qual é o único lugar da terra que recebeu a luz do sol somente uma vez em todo o seu tempo de existência? Salomão prontamente respondeu: o único lugar da terra que recebeu a luz solar num momento só da sua existência é o fundo do Mar Vermelho. Olha só, gente, que coisa tremenda. Então essas são algumas, dos enigmas que supostamente a rainha de Sabá entregou a Salomão. Falou a Salomão e Salomão respondeu todos prontamente. Como diz ali no versículo 3, nada ficou oculto. Isso é, Salomão não ficou sem saber dar resposta. Ele deu resposta para todas as perguntas, todos os enigmas da rainha de Sabá. E depois disso, e a rainha de Sabá vendo todas as respostas e vendo toda a ostentação, todo aquele luxo, toda aquela riqueza de Salomão, a Bíblia diz, as Sagradas Escrituras diz que ela ficou como fora de si. Ela perdeu o fôlego. Sabe aquela coisa quando tu recebe uma notícia e tu senta, porque tu não tem forças? Foi mais ou menos essa ideia. Ela ficou fora de si. Mas o que foi que a rainha de Sabá viu, e além das respostas de Salomão, para ela ficar fora de si? Acompanhe comigo 1 Reis, capítulo 10, versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, toda a sabedoria, toda a sua inteligência, ela viu que era uma mente muito além do tempo que eles estavam. Era uma mente realmente muito privilegiada. Deus cumpriu a sua promessa. Deu uma sabedoria para Salomão que ia além de qualquer sabedoria de alguém que poderia ter existido naquele tempo, gente. Era fantástico. Então a rainha de Sabá ficou espantada com a sabedoria desse homem. E a casa que edificara, isso é, o seu palácio real, ela ficou maravilhada com toda aquela estrutura, com toda aquela organização. E o que mais ela viu? Acompanhe comigo 1 Reis, capítulo 10, versículo 5. Olha que maravilhoso. E a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Então olha só, ela viu a sabedoria de Salomão, todas as suas respostas tremendas e na lata, na hora. E ela viu também a casa que ele construíra, a casa ali que ele tinha feito, a casa real, o palácio. Ela viu a comida que era servida na mesa. Ela viu onde os empregados moravam. Ela viu que a casa que os empregados moravam, o local que eles moravam, não era simplesmente um alojamento, não era simplesmente uma kitnet, era realmente algo bom, algo muito bom para eles também fazerem um serviço maravilhoso, muito perfeito para Salomão. Ela viu o seu atendimento, como é que eles serviam a mesa. Ela viu os copeiros, porque os copeiros eram os que estavam mais perto dos reis e das pessoas importantes, porque estavam sempre servindo a bebida, seja um vinho, seja uma água, seja outra coisa, um licor, estavam sempre ali. A comida as pessoas traziam e pronto, eles iam se servindo, ou talvez serviam um prato, mas a bebida, de vez em quando, tinha que ter alguém ali para servir. Então os copeiros estavam sempre presentes, e ela vendo ali o jeito que os copeiros tratavam os seus senhores, ela ficou realmente maravilhada. E depois também ela viu todo o ritual levítico que estava organizado ali no templo de Jerusalém. Ela viu, talvez ela entrou somente no pátio ali das mulheres, só até ali deve ter entrado, talvez nem entrou, mas talvez entrou no pátio das mulheres e viu todo aquele ritual levítico, viu tudo como era organizado, como tudo era feito, e realmente ficou muito maravilhada com tudo que ela viu ali com Salomão. E no capítulo 10, versículo 6, ela testemunha. E no capítulo 10, versículo 6, 1 Reis, a rainha de Sabá confessa, testemunha para Salomão. Acompanhe comigo. 10 e 6. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, e os teus feitos, a tua fama, as tuas façanhas, e da tua sabedoria. E agora ela fala outra coisa. Ela diz o antes, quando ela ouviu,
E o depois que ela viu antes, olha só que legal. Primeiro ela ouviu, agora ela viu. Então olha só, versículo 7. Eu não cria naquelas palavras. Quer dizer, eles devem ter falado de uma maneira tão incrível para ela que ela disse, isso não pode ser verdade. Isso aí, por isso que ela disse, eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram a metade, olha só como ela estava realmente impressionada, a metade sobrepujaste em sabedoria e bens e fama que eu ouvi. Olha só, quando ela diz sobrepujaste, isso é, eu pensava que era um nível, mas é muito mais além do que eu pensava. Sobrepujaste em sabedoria, em bens e em fama. Realmente o reino de Salomão foi uma coisa gloriosa, gente. Ali a Jerusalém, diz a Bíblia, que a prata era tido por nada, de tanto ouro que tinha. Coisa tremenda. Então foi um reino, realmente os 40 anos que Salomão reinou em Israel, foi uma época de prosperidade imensa, maravilhosa. E aí no versículo 8 e 9, olha o que a rainha de Sabá faz. Ela adora, ela louva ao Senhor. Olha só, 1 Reis, capítulo 10, versículos 8 a 9. Olha o que ela diz. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Aí ela está dizendo, bem-aventurados os que estão ali em volta dela. Isso é felizes, privilegiados essas pessoas que estão sempre junto contigo. Então primeiro ela diz que essas pessoas que trabalham com ele, que vivem com ele, que estão perto dele, são privilegiadas, são felizes. E agora ela adora o Senhor, ela agradece, ela louva o Senhor. Versículo 9. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado de ti, que te pôs no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel. Olha só, para sempre, por isso te estabeleceu como rei, para fazeres justiça e juízo. Então ele te estabeleceu, ele te nomeou, ele te escolheu. Bendito Deus de Israel, que te nomeou, que te escolheu. Em 2 Crônicas capítulo 9, versículo 8, diz que ele se agradou de, ela diz, ele se agradou de ti, quer dizer, ele sentiu um desejo maravilhoso de te colocar no trono de Israel. Olha só, olha que coisa tremenda, uma rainha talvez idólatra, a Bíblia não fala, mas com certeza ela devia ter outro Deus, porque era normal, aquelas nações teriam outros deuses, né? Então uma rainha idólatra, ela vem e reconhece toda a grandiosidade do Deus de Salomão. Olha que testemunho maravilhoso que Salomão está dando para a rainha de Sabá, né? É coisa tremenda. Então o que ela faz? Diante de toda aquela suntuosidade, todas aquelas maravilhas, ela abençoa Salomão. Ela abençoa Salomão, capítulo 10, versículo 10 de 1 Reis. Acompanhe comigo. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, 4.000 quilos de ouro. 4.000 quilos de ouro. Deu também muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Essas especiarias eram incenso, mirra, os perfumes mais caros. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Gente, ninguém até aquele momento, ou talvez depois, nunca deu tanta especiaria para Salomão como deu a rainha de Sabá. Até ela deu uma planta para ele, que era uma espécie de um bálsamo, e eles cultivaram essa planta, e o cultivo dessa planta se tornou famoso, e é até famoso hoje na Judéia, ok? Que veio da rainha de Sabá. Então eu acho que se ela pudesse voltar para Sabá e trazer mais coisas para abençoar Salomão, ela teria. Ou talvez ela está pensando assim, poxa, eu dei muito pouco. Eu dei muito pouco para Salomão por mediante aquilo que ele representa, daquilo que ele é. Eu acho que ela sentiu o reino dela muito pequeno em comparação à grandiosidade do reino de Salomão. E claro, Salomão vendo todo aquele presente que ele está ganhando da rainha de Sabá, ele naturalmente retribui também presentes a ela. Capítulo 10, versículo 13, acompanhe comigo. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por generosidade, porque ele quis.
Então ela voltou e partiu para a sua terra, ela e seus servos. Então, quando a Bíblia diz assim, ele deu tudo que ela desejou, isso é, tudo que ela teve deleite. É a ideia assim, ela está andando com ele e ela vê uma coisa que ela muito gosta. Meu, que legal isso ali, que bonito, que lindo. E Salomão percebe e diz, pode pegar. Ela assim, posso? Pode pegar, é teu. Aí ela está andando, vê outra coisa bonita, não fala nada, só expressa no seu semblante, ou talvez numa palavra ali que ela deixou escapar, o agrado, a beleza que ali, e Salomão sente e diz, pode pegar, leva para ti. Agora, meu Deus, agora aí tem isso que ela desejou, que ela não falou, só desejou e Salomão viu e mandou pegar. Agora tem o que ela pediu, que ela foi andando e disse, ai Salomão, que coisa linda, posso pegar? Ele, pega, pode pegar. Ai Salomão, que bonito aquilo ali, posso pegar? Pode, leva. Então tudo que a rainha de Sabá desejou e tudo que ela pediu, Salomão deu. E diz o texto que ela voltou para a sua terra. Imagina como é que foi a volta dessa mulher, né? Imagina ela reunindo todos lá os seus amigos lá, as pessoas que não foram com essa viagem, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, os seus parentes, todo o palácio, reunindo o palácio ali, e contando as maravilhas que ela viu ali no reino de Salomão, contando todo aquele reino, aquele esplendor daquele reino, e contando também como ele resolveu as charadas, como ele resolveu os enigmas que ela levou, que ela talvez ali, talvez o pensamento meu, lá em Sabá, ela trazia aqueles enigmas para as pessoas inteligentes e muitos não conseguiam resolver. Talvez tinha enigmas que ela trouxe para Salomão que ninguém resolveu até aquele dia, e ela não falava a resposta para ninguém, porque ela queria alguém que resolvesse. Quando diante de Salomão disse, olha, ele deu todas as respostas que vocês estão aqui 10, 20 anos esperando para dar, tentando descobrir, não descobre, ele deu na hora, ele deu no momento que eu falei a charada para ele. Então ela voltou para esse país maravilhada, gente, meu Deus, maravilhada. As escrituras não contam mais nada dela depois que ela volta para sua terra de Sabá. Há uma passagem no Novo Testamento que Jesus diz que a rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele aponta para ele, aqui está quem é maior do que Salomão. Maravilhoso, né? Se Salomão tinha uma sabedoria grandiosíssima, imagina Jesus Cristo, que é a palavra, que é a própria sabedoria, né? A palavra viva, a palavra encarnada. Então, claro, por isso que ele diz, aqui não a pessoa do ser humano, aqui está a palavra viva, o Deus encarnado, aqui está aquele que é maior do que Salomão, o Logos vivo, o Logos eterno. Ele não está dizendo que é o homem, o carpinteiro, ele está dizendo que é Deus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, a palavra viva, a palavra encarnada. E, claro, fora essa passagem, não tem mais nada que diz o que aconteceu com a rainha de Sabá depois disso. Há uma crença etíope, ok? Apenas uma crença, uma espécie de uma lenda, que os etíopes creem que é verdade, que a rainha de Sabá teve uma relação sexual com Salomão e ela engravidou e nasceu um filho que se chamou Menelik. Menelik, historicamente falando, agora isso é real, foi um dos primeiros imperadores da Etiópia. Então os etíopes creem nessa história, né? Os historiadores dizem que é uma suposição, que isso pode ter acontecido como não pode, ninguém tem certeza. Até existem sítios arqueológicos que foram feitos em 2008 e 2012 no Iêmen, onde supostamente se descobriu o palácio da rainha de Sabá. Mas devido aos conflitos étnicos que acontecem ali naquela região, geralmente essas escavações têm que ser interrompidas, ok? Essa é a história dessa mulher que veio visitar Salomão e saiu maravilhada. E nós podemos tirar um ensinamento grandioso dessa história, gente. A mulher simboliza a igreja. Salomão simboliza o Filho de Deus, simboliza o reino do Pai, simboliza a eternidade onde vamos morar. Então tudo que ela vivenciou, tudo que ela passou ali, quando viu o reino, quando viu a sabedoria, quando viu quem era Salomão, o filho de Davi, tudo isso que ela vivenciou ali, gente, é uma analogia, é um simbolismo maravilhoso para nós. Imagina quando nós chegarmos na eternidade, nós vemos todo o reino do Senhor Jesus Cristo, tudo que está preparado para nós, tudo que vai ser servido à mesa, tudo como nós vamos ser tratados, como nós vamos ser cuidados. Isso é tremendo. Então quando você lê esta passagem, você vê exatamente o sentimento, você vê exatamente aquilo que representa a nossa chegada no reino eterno do Pai. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo, meu irmão?
Que bênção, né? Que maravilha! E isso é só um exemplo, isso é só uma pequena parte do que nós vamos encontrar na eternidade. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Hoje tem culto na tua congregação, no teu ministério, na tua comunidade de fé. Vá lá, ouça a palavra, adore a Deus, aplique a palavra na tua vida e se prepare para ser usado por Deus nesse tempo. Deus abençoe, fiquem todos na paz. Tchau!